Olá, tudo bem? Hoje o assunto é babado, hein? Existe sacrifício de animais na Umbanda? Você acredita? Você gosta? Você não gosta? Vamos falar sobre isso hoje. Eu sou Marcelo Araújo e está começando aqui mais um programa Atitude. Olá, amigos e irmãos macumbeiros, como estão? Tudo bem? Passaram bem essa semana? Como foi? Espero que tenha sido tudo jóia, com a bênção do Divino Pai Oxalá. Aqui pra gente foi bem agitado, né, a semana. No domingo estreou o programa novo, o Giro da Umbanda, simplesmente magnífico, né, com o Sandro Luiz. Nós fomos lá cobrir aquela feira que eu tinha falado semana passada e foi espetacular o resultado do vídeo, a aceitação do programa está sendo muito bacana, né? Bom, vamos direto aqui ao nosso assunto. Existe sacrifício de animais na Umbanda? Esse é um tema assim muito polêmico, né? E eu não pretendo aqui trazer polêmica para o programa ou para o canal, como já tinha falado, né? Mas a gente precisa desmistificar algumas coisas na Umbanda, né? A gente não pode usar a Umbanda para agradar ninguém, né? Para ganhar adeptos, a Umbanda é o que é, né? E a Umbanda é magia. Não tem outra saída. A Umbanda é magia, né? Então, e o sacrifício de animais dentro principalmente das religiões de origem africana, né? É muito comum, muito normal, e nós temos que aceitar, nós temos que respeitar isso, né? Na Umbanda também tem. Sim, faz parte do ritual, faz parte da magia oferendar o sacrifício de um animal para orixás, para Exu. Sim, faz parte. Então já vou dizendo aqui, sem muitas delongas, já vou dizendo aqui que faz parte. Existe sim, na Umbanda pode sim haver a necessidade de sacrifício animal. Mas se na casa que você frequenta, no terreiro que você é médio da corrente mediúnica, frequenta essa casa, não tem, e o seu pai de santo fala que a Umbanda não tem, acredite no seu pai de santo. Vá pelo caminho que o seu pai de santo está pedindo para você seguir e está te conduzindo. Porque você está no terreiro dele. Lembra que a gente já falou sobre isso também. Você está no terreiro, você respeite as regras e não queira inventar, né? Então, mas é bom que a gente entenda a Umbanda não como uma regra, né? A Umbanda não tem sacrifício de animais. Às vezes era falado muito isso, né? Até porque a Umbanda é boazinha, né? A Umbanda é legal, a Umbanda não tem sacrifício, ninguém mata animal lá. Como se matar animal, como se oferecer o animal em sacrifício fosse algo assim muito, cara, muito drástico, né? Algo não é isso, né? Então, o que seria importante é que as pessoas, antes de fazerem, né, antes de darem suas opiniões e antes de fazerem tirarem os seus conceitos ou preconceitos, pudessem estudar, né? Pudessem falar. Por exemplo, eu não vou na igreja evangélica, eu sou um umbandista, eu não vou na igreja evangélica falar que eles estão errados lá em falar, em fazer o que eles fazem, isso não compete a mim, porque eu não sei, eu não entendo, eu não faço parte da rotina daquela religião, né? E assim por diante, em todas as outras religiões. Mas, ao contrário, também é necessário
que se entenda o porquê que existem os sacrifícios de animais em determinadas religiões. E a Umbanda não está longe, não está distante disso, não está fora disso. E a gente precisa também deixar de ser hipócritas, poxa. Eu nunca vi, eu já vi muitas pessoas que são contra sacrifício de animais em religiões, mas comem carne em churrasco, adoram churrasco e tal, e eu nunca ouvi dizer que churrasco dá em árvore, né? Churrasco, você vai lá e cava um buraco ali, tem uma planta bonita, você cava um buraco ali, de repente você tira de dentro do buraco uma picanha. Não, né? Por quantos milhões de animais são mortos diariamente para alimentar a população? E tá errado isso? Não, cara, não tá errado. O que a gente não pode é ser hipócritas. A gente não pode julgar e falar que tá errado porque é magia negra, porque é não sei o quê, porque... vocês sabiam que a oferenda de um animal em um trabalho, ela pode estar ligada à cura de alguém ou à abertura de caminhos de alguém que está sofrendo. Então, cada religião tem que ter a sua rotina, os seus dogmas, os seus conceitos, as suas visões e esquecer da religião do vizinho. O vizinho que proceda com a religião dele, o vizinho que faça aquilo que ele acredita. Agora, é lógico, né? Eu não estou falando aqui de abusos, né? Não estou falando aqui de pessoas que vão e sacrificam animais que judiam de animais, que não tem nada a ver. Nada a ver. Não estou falando isso. Esse tipo de pessoa é doente. Nós estamos falando de religião. Né? Estamos falando de religião. E o sacrifício de animais não vem de agora, depois que apareceu o candomblé, a umbanda, a quimbanda. Não aconteceu de anos para cá. Ó, já sacrificam animais. Se a gente for ler o Velho Testamento, a gente vai ver lá. Né? A gente vai ver. Então, vai muito de sacerdote para sacerdote, vai muito de terreiro para terreiro, e quem é que está certo? Então, por exemplo, terreiro A não usa da magia que contém sacrifício animal. Terreiro B usa a magia que utiliza sacrifício de animais. Quem está certo? Os dois. Isso é uma coisa que a gente tem na cabeça. Quem está certo? Os dois. Quem está errado? Nenhum deles. Nenhum deles está errado. O que a gente não pode é criticar. O que a gente não pode é ouvir. Então, já ouvi tantas vezes pessoas falar: eu gosto da Umbanda porque a Umbanda não tem sacrifício animal. Meu, você gosta da Umbanda porque a Umbanda é o que é? A Umbanda é amor, caridade, a Umbanda é união, a Umbanda é prosperidade, a Umbanda é luz. E você se sente bem indo na Umbanda. Não é porque ela não tem na Umbanda, dizem que não tem sacrifício de animais. A gente precisa ter muito bem isso relacionado em nossa cabeça, muito bem. Eu duvido, quer ver? Às vezes a gente fala as coisas, critica as coisas, mas a gente fala muito no presente, né? E a gente não consegue prever algumas coisas, né? Por exemplo, uma pessoa que esteja passando por um momento, ou por um momento de doença, ou por um momento em que as coisas estão muito ruins para ela, no sentido de qualquer sentido da vida dela, aí ela passa por um Exu, aí o Exuzão fala assim para mim: ó, minha filha, seguinte, você tá ferrada mesmo, e você vai precisar de um egé. Vai precisar de fazer uma entrega assim, com um galo, com um frango, com um bode. Se você tiver ferrado, você vai fazer. Você vai fazer. Né? Então a gente não pode falar nunca dessa água, nunca beberei dessa água, porque
A água está passando ali. A hora que der sede, o primeiro que a gente vai fazer é beber dela. Né? É beber dela. Então, aqui, para desmistificar a coisa, eu não estou aqui querendo, veja bem, criar, como eu falei, né? Criar polêmica. Eu não estou aqui querendo fazer nada, né, sabe, me aparecer falando, não. Eu só resolvi falar desse tema porque tive uma intuição para isso e isso foi confirmado numa reunião que eu tive com o pessoal que ajuda a gente a administrar esse canal. E eu falei, bom, vou falar, vou falar sobre isso. E tô aqui muito tranquilo falando sobre esse tema e sem medo de nada. E eu sei que a gente na Umbanda, quanto no Candomblé, ninguém judia de animais, né? Pra você ter uma ideia, quando no Candomblé, quando se sacrifica um bode, por exemplo, dependendo da situação, aquele bode ele serve para alimentar todas aquelas pessoas que tiveram no trabalho, né? Então aí vamos lá, então para fazer a magia não pode, para comer pode. Precisamos pensar nisso, né? Precisamos pensar nisso antes de criticar. Que a gente critica, né? Hoje tá fácil, né? Vamos criticar, vamos falar, pai. O grande problema não é nem aqueles que criticam, porque aqueles que criticam, que tem um local para criticar, né? Para falar, que é formador de opiniões, pô, esse cara criticou a opinião dele. O problema é aquelas pessoas que vão no embalo sem, no mínimo, pensar, sem no mínimo estudar, sem no mínimo averiguar se aquilo é verdade. Né? Então, porque se você é contra o sacrifício de animais em religiões, veja bem, sacrifício de animais em religiões para fins de trabalhos religiosos, não para sacanagem, não é farra do boi, não estamos falando de farra do boi, que isso é crime, né? Então, se você é contra isso, então você tem que ser vegetariano, cara, você tem que, né? Você tem que ser vegetariano. Você não pode ir pro churrasco. No churrasco você tem que comer abobrinha. Você não pode vestir um sapato de couro. Não pode. Entende? Então, essa incoerência é uma coisa que não dá mais. A gente tem que ser coerente. Nós temos que ter convicções, né? E mesmo assim, as convicções, elas têm que ser revistas. Aquele cara que fica convicto daquilo a vida inteira, primeiro, ele perdeu a vida dele, porque convicção não leva a lugar nenhum. As suas convicções você tem que mudar. Você tem que mudar. Você tem que se atualizar. O mundo é atualizado. O mundo é atualização a cada segundo. A cada segundo você aprende coisas novas. A cada segundo você tem que mudar de opiniões. Então, não tenha vergonha, não se preocupe que aquele negócio que, eu sou um cara de palavra. Você é um cara de palavra quando você trata alguma coisa com alguém. Quando você combina alguma coisa com alguém, você tem que ser um cara de palavra. Agora, se você falou alguma coisa que você viu que aquilo não é verdade, que você se equivocou, cara, volte atrás. Peça desculpas. Você vai ser o melhor ser do mundo com você mesmo, com a sua consciência. Então é isso. Eu queria falar sobre isso. Existe sim, né? Então tem terreiro, vai de terreiro para terreiro, terreiros que usam, terreiros que não usam. Repito, os dois estão corretos, né? Nenhum dos dois estão errados e vida que segue e vamos fazer o nosso axé. Tá certo? Dica de hoje sobre leitura, eu quero dar uma dica aqui de um livro do Sandro Luiz e do Murilo Harley. Inclusive o Sandro ele fez aqui uma dedicatória pra gente, ó, que bacana, né? O livro chama Umbanda, a Nova Era Chegou. Esse livro ele é um convite, né, que ele faz para as pessoas, para que as pessoas possam se reverem, se reinventarem nessa nova caminhada que nós estamos vivendo agora, né?
nós estamos vivendo novos tempos, nós estamos tendo que nos reinventarmos a cada dia, né? Acabei de falar isso. Esse livro é uma ótima leitura, ele também ele é da Madras, ele também está lá no site da www.dafé.com.br, a preço de editora. É uma ótima indicação para leitura para quem quer se aprofundar mais aí na nossa religião, ok? Agradecer aí pelo apoio, pelo canal tá muito bem, tá indo muito bem, graças a Deus, aumentando cada vez mais o número de inscritos. Então, se você gosta da gente, se você tá acompanhando nossos programas, o meu, da Paty, da Ana, os podcasts, agora o Giro da Umbanda que estreou domingo que vem tem a segunda parte, divulgue, dê seu like, comente, peça para as pessoas se inscreverem, ajuda a gente a crescer esse canal que fala da Umbanda com muita responsabilidade, muito amor. Cada coisa que a gente vai falar aqui a gente estuda e a gente previne, né? Nós não falamos aqui coisas que nós não sabemos e não vamos falar. E se falarmos, vamos vir aqui pedir desculpa, tá bom? Muito obrigado, que vocês tenham uma semana fantástica, que Oxalá abençoe, que os nossos irmãos Exus abram o caminho de cada um de vocês. Axé e gratidão.